Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Daniel Lopes, diretor e roteirista, e hoje estou fazendo um vídeo aí para você que está estudando artes cênicas, quer ser ator, atriz, roteirista, diretor, etc. Eu fiz um vídeo que é, na verdade, um desabafo, uma reflexão sobre esse momento que a gente está vivendo agora no início de 2021, com tantas pessoas desrespeitando as regras aí de segurança da pandemia, se aglomerando, participando de festas, eventos, todo mundo sem máscara. E isso me incomodou bastante e me veio na cabeça essa questão da empatia. Para quem é artista ou pretende ser artista, a questão da empatia é uma espécie de matéria-prima para o nosso trabalho. É aquela capacidade que a gente tem e desenvolve de se colocar no lugar do outro. E isso não pode ser feito só no nosso trabalho. Então eu pego a peça, leio e me coloco no lugar do personagem. Já é um ótimo princípio. Mas a partir do momento que a gente vai passando por essa transformação, porque eu acho que a arte tem esse poder de transformar a gente, de tirar a gente da zona de conforto, de provocar, de questionar, e a minha trajetória na arte foi sempre muito essa, assim, de um autoquestionamento, de autoconhecimento, e eu comecei a praticar a empatia no dia a dia. E é uma coisa que transforma muito a nossa ação no mundo, a nossa visão sobre o mundo e a nossa visão sobre a arte também e a profundidade do nosso trabalho, né? Essa capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro. A partir do momento que eu começo a fazer isso na vida, a gente começa a mudar a nossa maneira de agir. Existe uma necessidade muito grande de alinhar a prática ao nosso discurso. E isso aconteceu comigo. Então eu acho que assim, as pessoas querem dicas, querem saber como eu me torno um melhor ator, melhor atriz, melhor escritor. Eu acho que um caminho muito bacana é exercitar a empatia no dia a dia. E com uma certa parcimônia, porque pode ser um exercício bastante angustiante. Assim, eu já passei por períodos mais dark, assim, que você começa a exercitar demais isso, começa a se colocar no lugar das pessoas que perderam um filho num tiroteio, numa comunidade, e aí você começa a pesar. Né? É um exercício pesado, mas é necessário. Então faça com parcimônia, mas faça, se coloque no lugar do outro. Como essa outra pessoa se sente diante de tal situação? No trabalho, como esse personagem se sente? Como é que seria viver isso? E tenta fazer isso de verdade. Deixar essa emoção fluir por você. Essas sensações que você vai sentir ao exercitar a empatia, deixa isso fluir. Chora, fica angustiado, ria. E depois tenta trazer isso para o trabalho, dar uma profundidade ao seu trabalho, entender a complexidade também dos seres humanos, entender por que algumas pessoas agem completamente diferente da gente, fala, puta, eu jamais faria isso que esse personagem está fazendo. Tá, eu jamais faria isso partindo do princípio de que eu sou quem eu sou, de que eu tive a criação que eu tive. Eu, no meu caso, eu sou um cara que cresci sendo um jovem de classe média, branco, né? Nunca sofri preconceito, então é muito difícil para mim, se eu não fizer exercícios sérios de empatia, entender por que outras pessoas agem como elas agem. A partir do momento que eu me coloco no lugar e tento entender todo o background desse personagem ou dessa pessoa, pô, ele foi criado assim, completamente diferente que eu. Eu tive isso, ele não teve isso. Ele teve muito disso e eu não tive nada disso. Então, você começa a entender o caminho de por que as coisas são como são, de por que as pessoas agem como elas agem, de por que os personagens fazem determinadas coisas que eu, por exemplo, não faria. Então, a empatia é uma matéria-prima que a gente tem que usar e ela tem que ser desenvolvida. Não é uma coisa que do dia para a noite você tem essa capacidade. Eu não sei se as pessoas nascem com isso. Eu acho que sim, numa certa medida a gente é ensinado também. Se você tem pais empáticos, se você cresce num meio que as pessoas propõem a empatia, tem um olhar para o outro, você vai crescer assim. Mas no mundo que a gente vive, cada vez mais individualista, né, que separa as pessoas, que as pessoas olham mais para si mesmos, essa coisa de excluir, sou eu e minha família, eu primeiro. O mundo tá assim, né? Essa questão está se exacerbando. Então a gente precisa, como artista, exercitar a nossa empatia. A gente precisa se colocar no lugar dos outros. Todo dia um pouquinho, fazer esse exercício, sentir um pouquinho, mesmo que seja através desse exercício, outras realidades, criar esse estofo
para quando eu for fazer um personagem ou escrever sobre uma coisa que eu não tenho tanto domínio, que eu vá estudando, mas que através da empatia eu possa sentir um pouquinho disso, eu possa entender sem julgar o personagem, sem julgar a pessoa. Então é isso, a minha dica de hoje é pratiquem a empatia na sua vida, no seu trabalho, pesquisem sobre isso e façam esse exercício diário, que é uma coisa que transforma não só o seu trabalho, mas como também a sua vida. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem aí, comentem se tiver dúvida ou alguma sugestão, elogio, crítica também, eu aceito crítica numa boa, pode mandar. Eu espero que 2021 seja um ano melhor para todos nós. Um abraço.